Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Projetos Elétricos. Eu sou o professor Rafael Barros e essa é a nossa quinta aula do curso. Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo especificamente sobre os projetos elétricos. Então nós vamos definir o que vem a ser um projeto elétrico, quem são os profissionais competentes para realizar esse tipo de projeto e quais as principais partes constituintes. Bom, pessoal, então a gente pode definir o ato de projetar algo como sendo o ato de planejar e executar um conjunto de atividades que tem como objetivo produzir um resultado único. Então, isso é importante destacar, né, o resultado único, ou seja, nenhum projeto é igual ao outro. Se o objetivo for produzir a mesma coisa, de forma repetida, então nós vamos ter um processo, não um projeto. O projeto ele tem como objetivo produzir um resultado que seja único. Tá? Então todo projeto elétrico ele é único, ele é distinto. Né? Você não vai ter dois projetos elétricos iguais em nenhuma situação. Tudo bem? O projeto ele deve ser realizado, outra característica do projeto também, né? Ele deve ser realizado dentro de um período de tempo finito e obedecer a uma série de restrições específicas, né? Então, isso é importante também. Todo projeto ele tem um prazo de início e um prazo de fim. Ele não pode ser uma atividade permanente, né? Isso também caracterizaria um processo, não um projeto. Então, todo projeto tem um começo e tem um fim. Além disso, ele obedece uma série de restrições específicas. No caso dos projetos elétricos, essas restrições, a maior parte delas estão compostas em normas técnicas, as quais nós vamos estudar em detalhes aqui no curso. No caso específico de um projeto elétrico, né, este consiste em dimensionar e localizar de maneira racional e eficiente os equipamentos e outros componentes das futuras instalações elétricas de uma edificação e todos os seus detalhes. Então, no caso do projeto elétrico, o objetivo é que a gente faça a previsão de como irá funcionar a instalação, quais são os requisitos básicos de carga e, a partir disso, fazer um projeto prevendo, né, todas as instalações, os circuitos, os sistemas de proteção, o dimensionamento dos cabos, tudo isso antes de ser executado, né, para permitir que no momento da execução você tenha a instalação sendo executada de forma correta, segura, coerente. Isso não seria possível ser feito sem um planejamento prévio, né, sem os cálculos necessários, etc. Então, o projeto ele tem esse objetivo de você conceber uma obra que ainda será executada, né? E nesse processo de conceber, você vai fazer todos os cálculos, todos os estudos, todas as previsões que são necessárias. Então, como eu havia comentado, né? Na fase de projeto é que é determinada a capacidade da instalação, a quantidade de circuitos, tipos de proteção, enfim, todas as especificações necessárias para a execução da obra elétrica, né? Tudo isso é feito na etapa de projeto. Outro ponto importante é que a elaboração de um projeto não é única, ou seja, diferentes profissionais podem realizar diferentes projetos para uma mesma edificação. Então, se eu pedir para um técnico ou um engenheiro executar o projeto de uma residência e em seguida pedir para um segundo profissional executar o projeto da mesma residência, com certeza os projetos executados serão diferentes entre si. Isso não quer dizer que um esteja certo e outro esteja errado, né? Os dois, é possível que os dois estejam certos, mas como a gente havia comentado antes, um projeto ele tem como resultado ele tem um resultado único. Então cada profissional ele vai executar o projeto de uma maneira única, né? Contudo, todos os projetos podem estar corretos desde que sigam as especificações técnicas. Então, é possível que haja mais de uma solução que atenda à especificação técnica, né? Soluções diferentes, mas que atendam à especificação técnica, então ambos
estarão corretos. Essa é uma característica importante também dos projetos. Em termos de custo, né, um projeto elétrico ele é relativamente barato, ele custa entre 3% e 5% do custo total de uma obra civil. Então é um custo de projeto bastante reduzido em relação ao conjunto da obra, mas que não deixa de trazer a importância dessa etapa de planejamento da obra, né? Porque um projeto, uma obra que tenha sido elaborado um projeto inconsistente, um projeto mal elaborado, ela vai trazer consequências no futuro de valores bem maiores do que esse que seria gasto na etapa de planejamento, né? Então, de cara a gente vê que não vale a pena economizar com projetos elétricos. E aí, só a título de informação, né, um preço típico que é praticado no mercado para o caso de projetos prediais, né, que são aqueles de residência ou de edificações, um preço típico que é cobrado em torno de R$ 8,00 por metro quadrado de área útil, né? Então, se a gente imaginar uma residência pequena, né, das menores dimensões, que geralmente são 10 metros de largura por 20 de comprimento, a gente teria aí 200 metros quadrados de área de residência, né? E supondo que ela fosse toda construída, ou seja, toda a área útil, a gente teria nesse caso aí um valor de R$ 1.600 para o projeto de uma residência pequena. Esse é um preço típico de mercado, tá? Claro que isso vai variar de acordo com o profissional e de acordo também com a complexidade do projeto, né? Às vezes é uma área pequena, mas que inclui uma complexidade da instalação e aí sim o preço vai variar, mas é apenas como referência. Com relação a essa parte de preço, né, de custo, como a gente contabilizar o custo de um projeto, é importante que a gente tenha em mente a relação entre tempo, custo e qualidade, né? O que é isso? Bom, a gente tem o tempo de execução de um projeto. É quanto tempo você, profissional, vai necessitar para executar aquele planejamento, planejar o projeto, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Outro ponto importante a ser definido é o custo do projeto. Quanto será cobrado por esse projeto, né? Aquele valor que eu mencionei de referência, um pouco mais ou um pouco menos. E por fim, qual é a qualidade do resultado final que vai ser alcançado, né? Quão conforme estará esse projeto. Então, esses três aspectos, eles estão correlacionados e eles possuem uma relação de compromisso entre si, ou seja, sempre que você priorizar um deles, você vai fazer isso em detrimento dos outros dois. Então, o que ocorre? A gente pode ter um projeto que seja barato e executado de forma rápida, podemos, mas nesse caso, provavelmente você não vai ter qualidade, o projeto não será bom. Então, nós podemos ter um projeto que seja rápido e bom, também podemos, mas nesse caso ele não vai ser barato. O custo vai ser elevado. E por fim, nós podemos ter um projeto que seja barato e bom? Sim, também é possível, mas nesse caso ele não vai ser rápido. Você vai ter um tempo de execução muito grande, tá? Então, um projeto que consiga combinar essas três características é uma utopia, né? Ou seja, não existe um projeto que seja rápido, bom e barato. Isso é importante. Enquanto profissionais, né, que estaremos aptos a fazer esse tipo de execução no futuro, então nós precisamos ter isso em mente, né? Não é possível fazer um projeto rápido, bom e barato. Essas três características, elas têm uma relação de compromisso entre si e a gente tem que definir, né, qual vai ser aquela ofertada ao cliente, né? Geralmente eu recomendo isso aqui, que seja um projeto executado de forma rápida e com qualidade, mas para isso ele não vai ser barato, vai ter que ser cobrado um preço justo por ele aqui, tudo bem? Bom, com relação agora à competência profissional, ou seja, quem são os profissionais que estão habilitados a executar o projeto elétrico, né? Então, o projeto elétrico ele só pode ser realizado por profissionais que estejam habilitados para tal atividade e devidamente registrados no Conselho Profissional.
Ou seja, no caso, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou o CRT, que é o Conselho Regional de Técnicos Industriais. Então, não é qualquer pessoa que pode deliberadamente ser responsável técnica por um projeto. Ela tem que estar habilitada e registrada para essa finalidade. A responsabilidade técnica de um projeto ela é registrada por meio de uma ART. O que é isso? A ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Esse é um documento registrado nos conselhos profissionais e que firma ali a responsabilidade do profissional que executou o projeto com aquela obra. Então, se houver por um acaso qualquer problema que tenha ocorrido em função do mau planejamento do projeto, né, o profissional ele pode ser responsabilizado, né, e o documento que atribui a ele essa responsabilidade é justamente a anotação de responsabilidade técnica. Então, todas as obras que forem feitas por profissionais na área de engenharia ou na área de técnicos industriais, eles têm que ser registrados no respectivo conselho profissional através de uma ART. Isso não vale apenas para projetos elétricos, né? Vale para todo tipo de projeto de engenharia, de laudo técnico, enfim, obras, né? Qualquer atividade que seja restritiva daquele profissional, ele tem de fazer o registro da anotação de responsabilidade técnica, ok? E existem fiscalizações do próprio CREA, né, que verificam se aquela obra está sendo executada com as devidas ARTs emitidas. Bom, e quem são os profissionais que estão aptos a isso, né? Então vamos falar primeiro dos profissionais de nível superior. De acordo com o decreto número 23.569 de 1933, um decreto bastante antigo, né? Esse é o decreto que regulamenta o exercício das profissões de engenharia. Então, de acordo com esse decreto, somente o engenheiro eletricista ou profissionais com titulação equivalente poderá elaborar projetos elétricos, projetos de instalações elétricas sem restrições quanto à carga, nível de tensão ou condição de trabalho. Ou seja, o engenheiro eletricista ele pode executar qualquer projeto elétrico em qualquer nível de complexidade, em qualquer nível de tensão. Ele é o profissional apto a isso, tá? Contudo, existem normalizações dos CREAs, dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, em que eles permitem que engenheiros civis, engenheiros mecânicos ou arquitetos possam elaborar também projetos de instalações elétricas, mas nesse caso com algumas restrições, né? E algumas dessas restrições são, por exemplo, a carga da instalação deve ser inferior a 75 kW. Ou seja, tem que ser uma instalação de baixa tensão. A edificação não pode possuir mais de 2 pavimentos. O projeto elétrico ele tem que ser parte integrante da obra civil e tem que ser executado concomitantemente com esta. Ou seja, se for um projeto exclusivamente de instalação elétrica, né, esse profissional não está habilitado para fazer isso. A instalação não pode se destinar a finalidades que exijam condições especiais de segurança, como, por exemplo, em hospitais, em postos de gasolina, em ambientes fabris, etc. A instalação também não pode ser dotada de sistema de geração de energia, ou seja, instalações que prevejam a instalação de geradores não podem também ser feitas por esses profissionais. É importante destacar, pessoal, que esse ponto ele é um ponto que gera uma certa polêmica entre os profissionais de engenharia, né? Porque não existe uma legislação clara sobre isso, né? Que tanto que restrinja ao engenheiro eletricista essa competência, quanto que amplie isso para os demais profissionais. Então, como eu comentei, existem normalizações dos CREAs e isso vai variar de acordo com o CREA, cada estado tem um CREA regional. Então essas condições que eu coloquei aqui são apenas exemplos de condições que são tipicamente adotadas, né? Mas regionalmente isso pode ter pequenas variações e também é comum você encontrar judicialização com respeito a essa questão, né? Então muitas vezes os engenheiros civis, mecânicos ou arquitetos, eles
necessitam entrar com ação judicial para poder se responsabilizar por uma obra de instalação elétrica, ou por outras vezes eles sofrem ações judiciais, né, para impedir que se responsabilizem por essas obras. Então é uma questão que ainda não está pacificada e que cabe discussão aqui. Do meu ponto de vista, eu acho que deveria haver uma restrição quanto a essa competência ao engenheiro eletricista, porque é o profissional que tem ampla formação e amplo conhecimento nessa atividade. Os demais profissionais, eles têm uma formação voltada para outra área, então não seria razoável imaginarmos que um engenheiro eletricista seria responsável pela obra civil de uma edificação. Da mesma forma, não é razoável imaginar que o engenheiro civil vai ser o responsável pela obra elétrica. Então, eu acredito que cada profissional deve ter sua competência limitada ao campo de formação. Mas, como eu comentei, existe essa possibilidade, né? E na prática a gente vê profissionais da engenharia civil e arquitetos executando em projetos de pequenas instalações elétricas, geralmente instalações residenciais, tudo bem? Bom, com relação aos profissionais de nível técnico, aqueles profissionais que são os técnicos industriais. Então, existe o decreto de número 90.922, é um decreto de 1985 que regulamenta a profissão de técnicos industriais. De acordo com esse decreto, os técnicos em eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA, bem como exercer a atividade de desenhista em sua especialidade. Esse texto foi retirado exatamente como está no decreto, né? Então ele diz lá que os técnicos especificamente da formação de eletrotécnica, eles poderão projetar e dirigir instalações com demanda de até 800 kVA, que é uma demanda bastante elevada, né? Então existe pouca restrição com relação aos técnicos em eletrotécnica, né? Então, para a gente ter uma ideia, a instalação que for acima de 75 kW, né, isso aí vai dar aproximadamente 90 kVA, considerando um fator de potência de 0,8, devem ser atendidos em alta tensão. Então, você vê que 800 kVA não se refere a instalações pequenas, se refere a instalações no nível de alta tensão. Outra comparação também, a gente tem aqui um transformador de distribuição típico desses que a gente encontra pela rua. Esse é um transformador de 75 kVA. Então veja que para atingir uma potência de 800 kVA seriam necessários mais de 10 transformadores desses que ficam na rua. Então realmente 800 kVA é uma carga muito significativa, né? Aqui por fim eu tenho um transformador de 800 kVA, que é bastante grande. Geralmente isso é carga típica de ambientes industriais, ok? Então apenas para dizer que do ponto de vista dos técnicos em eletrotécnica, a legislação ela é bastante permissiva no que diz respeito à competência desses profissionais para executar projetos elétricos, ok? O profissional responsável pelo projeto na anotação de responsabilidade técnica, ele vai responder civil e criminalmente por quaisquer danos de erros resultantes de erros na elaboração do projeto. Então, eu já tinha comentado isso aqui anteriormente. É muito importante, né? A gente tem pessoas aí muitas vezes querendo oferecer o projeto elétrico, mas elas esquecem, querendo oferecer a qualquer custo um projeto elétrico, mas elas esquecem dessa responsabilidade que é correspondente ao profissional, né? Então, a culpa, no caso de um dano resultante do erro de elaboração do projeto, ela pode ocorrer por imprudência, negligência ou imperícia, tá? A imprudência ocorre quando você deliberadamente toma ações que podem contrariar normas técnicas ou podem ser consideradas inadequadas. A negligência é quando você deixa de observar as exigências que estão previstas em normas técnicas, por exemplo, tá? E a imperícia é quando você executa uma atividade para a qual você não tem habilidade para isso, né? Você não tem conhecimento e mesmo assim você se propõe a executar. Então, dessas três formas, você pode ser considerado culpado. Você não precisa ter a intenção de causar o dano, mas você pode ser culpado mesmo sem ter a intenção, se você agir com imprudência, com negligência ou com imperícia, tá certo? Então é importante nós estarmos atentos a essa responsabilidade
na hora de executar projetos de instalações elétricas. Vamos lembrar que instalações elétricas elas são um dos pontos mais importantes com relação à segurança numa obra, numa edificação. Então todo o projeto, tanto o planejamento do projeto quanto a execução do mesmo, ele deve ser feito seguindo rigorosamente as recomendações técnicas, né, por um profissional que tenha formação, tenha competência e tenha experiência para isso. Porque caso contrário haverá grande probabilidade de você estar ali expondo pessoas e equipamentos a uma condição de trabalho insegura, né? Então, e se ocorrer um acidente, você vai ser responsabilizado por isso. É importante a gente ter isso em mente. Bom, e com relação ao tipo de punição que esses profissionais podem sofrer, a punição ela pode ser do tipo administrativa, ou seja, você vai sofrer sanções com relação aos conselhos, né? Desde uma nota de advertência até a suspensão do seu registro profissional. Isso pode ocorrer em função da sua má atuação. Do ponto de vista civil, você pode ser condenado a pagar indenizações às pessoas que sofreram os danos, né? Especialmente se forem danos materiais. E do ponto de vista penal, você pode ser punido com penas de reclusão, né? Você pode inclusive responder por homicídio caso alguma pessoa venha a morrer numa obra que foi mal planejada por você. Então é importante a gente ter essa em mente nessa questão da responsabilidade que existe na execução de um projeto elétrico. Tudo bem? Bom, e agora nós vamos falar nessa parte final da aula exatamente sobre as partes que compõem um projeto, né? Quando a gente diz assim, olha, você tem que fazer um projeto elétrico de uma determinada instalação, o que é que a gente precisa de fato elaborar? Quais são os documentos? O que é que a gente precisa entregar? Então aqui eu vou falar agora um pouco sobre todos os documentos que precisam ser elaborados no momento da execução de um projeto. Bom, o primeiro, aquele que eu já comentei, é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, né? É um registro junto ao Conselho Profissional de Classe que vai atribuir a responsabilidade técnica do profissional àquele projeto, tá bom? Um outro documento necessário é o requerimento de aprovação à concessionária. Ou seja, se for um projeto que vai necessitar de uma nova ligação com a concessionária e essa ligação ela ocorrer nos níveis de média ou alta tensão, ou ainda se for no nível de baixa tensão, mas não houver rede disponível naquela localidade, então é necessário que o profissional que está realizando o projeto, ele também faça um requerimento à concessionária para que ocorra essa ligação. E esse requerimento ele tem que ter informações mínimas, como a carga que vai ser instalada e o projeto do padrão de entrada, né, que é a conexão com a concessionária. Então, isso é um documento importante também, mas que nem sempre vai ser necessário, né? Se você está fazendo, por exemplo, um projeto para uma instalação de baixa tensão, uma instalação residencial, esse tipo de requerimento não é necessário. Isso também, né, o formato, as exigências que devem conter nesse requerimento vai variar de acordo com a concessionária, porque isso é uma exigência das concessionárias de distribuição. Então, cada região possui uma concessionária diferente e cada concessionária tem as suas próprias regras. Então, é necessário a gente tomar conhecimento junto às concessionárias, né, com relação a essa exigência. Ok? O outro documento que também compõe o projeto é o memorial descritivo. Nesse caso, é um documento que contém informações gerais, especificações gerais do projeto. Então, vai ter recomendações com relação à execução de determinadas partes do projeto, vai ter considerações a respeito dos sistemas de proteção, quais são as restrições que existem na instalação, considerações sobre aterramento, etc. Então é um documento de texto que contém recomendações e especificações gerais do projeto, ok? Ele sempre acompanha o projeto elétrico, nesse caso. Um outro documento que também acompanha é o memorial de cálculo, né? Esse caso é um documento geralmente composto por planilhas, em que haverá ali minimamente a descrição do cálculo e critérios utilizados para o dimensionamento dos condutores,
dos condutos e dos sistemas de proteção, né? Então, você fez a especificação, tal condutor tem que ter 4 milímetros quadrados de área de seção transversal. E aí por quê? Aí esse porquê ele está justamente no memorial de cálculo, onde você descreve lá quais foram os critérios e os cálculos adotados para chegar naquele dimensionamento, ok? Isso é um documento também que sempre acompanha o projeto. As plantas, que são a parte talvez mais importante do projeto elétrico, né? É onde vai estar representado ali graficamente toda a localização dos pontos elétricos na instalação. Isso é feito geralmente através de plantas baixas, né? Aquela planta que você tem um corte, uma vista superior da edificação. Então você vai ter, como está posto aqui, planta baixa de pavimentos, contendo a localização dos pontos de tomada, iluminação, quadros elétricos e condutos, né? A gente tem um exemplo aqui do lado de como isso é feito. Você também pode ter plantas que vão estar informando detalhes de vistas específicas da instalação que você considere importante. Então, por exemplo, como será a entrada de serviço, como será o aterramento, como será a instalação dos quadros de distribuição, etc. Tudo isso pode ser especificado em detalhes, né, através de vistas gráficas aí dessa instalação. Mas de prático, o que sempre haverá num projeto elétrico é justamente a planta baixa com a localização dos pontos, como está aqui, ok? E os diagramas unifilares ou multifilares, né? Esses diagramas eles são desenhos esquemáticos que informam de que forma é realizada a instalação, a conexão entre as diferentes partes da instalação. Então, por exemplo, como é a hierarquia entre os quadros elétricos da instalação, como é feita a conexão entre as fases, da onde está partindo cada circuito, como ocorre a divisão do circuito, tudo isso é informado nos diagramas, né? O diagrama unifilar ele é obrigatório para o projeto elétrico, ele sempre deve estar contido no projeto elétrico, ok? No caso dos diagramas multifilares, eles são menos comuns, mas podem ser colocados também em situações específicas, né? Nas próximas aulas a gente vai falar especificamente sobre o que são diagramas unifilares e multifilares, ok? Bom, e por fim, a lista de materiais. Durante o projeto também deve ser prevista, né, toda a relação de materiais com o quantitativo que vai ser necessário para a execução do projeto, já considerando aí uma margem de segurança, ok? Isso também faz parte da competência de quem está elaborando o projeto elétrico. Bom, pessoal, e assim nós terminamos a 5ª aula do curso de projetos elétricos, né? Nós falamos aqui o que vem a ser um projeto elétrico, quem são os profissionais competentes para executar esse tipo de projeto e quais são as principais partes constituintes. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem livres para fornecer feedbacks em relação à nossa aula e nos vemos na aula seguinte.